O trabalho, então, tem como propósito observar, então, a contribuição das monitorias, né, ao desempenho dos discentes dos cursos de Ciências Contábeis, cuja amostra foi, então, a instituição, a UFPE, então, pegou como amostra a UFPE para observar, então, essa relação e essa, posso chamar de interferência, como chamam os autores, de impacto, que tem o objeto de investigação, que é a monitoria, no curso, no corpo discente, no aprendizado, nessa relação ensino-aprendizado. Então, o autor Moacir vai apresentar um pouco a ideia de trabalho, como foi feito, e a gente vai voltar a discutir um pouco. Moacir. Primeiramente, bom dia a todos. Fico muito feliz de estar vendo algumas pessoas aqui que eu sinto até uma certa falta nesse período de pandemia. Professor Jonas, imaginava, professor, na área da educação? Enfim. Oi? Imaginava na área da educação? Esperava por essa? Sim. Eu gosto também. Então, aí, o nosso trabalho, eu e Miguel contribuímos para fazer aqui para esse quarto CIT, está baseado na área da educação e tem como título a contribuição do programa de monitoria do desempenho dos discentes do curso de Ciências Contábeis presencial da Universidade Federal de Pernambuco. Vocês estão conseguindo enxergar o slide? Sim. Sim, né? Certo, então vamos dar prosseguimento aqui. Um breve resumo aqui, né, do que se trata o nosso trabalho. Tem como objetivo central entender qual é a relevância e qual a contribuição das monitorias no desempenho dos alunos durante a graduação. E, como de cara, a gente já pode perceber que, sim, tem uma certa relevância as monitorias, só que a gente precisava, através dessa pesquisa que a gente fez, entender um pouco mais, assim, como que ela contribui, como que é essa relevância. A gente precisava sentir por que a gente precisava disso. Principalmente para ver o que a gente podia melhorar. Eu fui monitor em 2018 e isso acabou me intrigando um pouco essa questão da monitoria, porque na época, quando eu comecei a ser monitor, eu percebia que a galera gostava das monitorias, participava pouco, às vezes participava com alguma certa frequência, mas não era tão comprometido com as monitorias. Só que quando chegava período de prova, principalmente, aí pronto, vocês que estão assistindo a aula, vocês sabem. Chega na semana de prova, a sala da monitoria está cheia de gente. Então, se a sala está cheia de gente nas monitorias, no período de prova, significa que, de alguma forma, essas monitorias ajudam eles nessas atividades. Então, por que não participar das monitorias ao longo do semestre inteiro, não só em período de prova? Se ela tem essa relevância e ela contribui. Então, isso tudo instigou a produção desse trabalho, e mais à frente a gente vai saber os resultados. Então, a gente elaborou uma pesquisa no Google Form. Na verdade, a intenção principal no começo era de passar nas salas durante o semestre e colher esses dados os alunos mesmo, presencialmente, porque aí sim a gente ia ter uma base muito maior do que acabou acontecendo por causa dessa pandemia, que a gente acabou precisando usar o Google Form e tal, então a gente não acaba tendo um maior número de participação na pesquisa, mas ainda assim foi um número considerável, uns 15%, dá um pouco mais de 100 pessoas, 100 alunos, de alunos contábeis da UFPE. E, para sintetizar um pouco, os resultados colhidos que a gente obteve sugeriram que os discentes, que participam das monitorias ofertadas, eles sim obtêm resultados positivos nas disciplinas. Ou seja, que essa monitoria ela preenche uma lacuna deixada pelos docentes em sala de aula devido ao método diferenciado de ensino. A gente vai ver mais à frente o que é esse método diferenciado de ensino, quais são essas lacunas que acaba tendo numa sala de aula com os professores, né?
Bora aqui para o próximo slide. Moacir, coloca no modo apresentação, por favor, fica maior a tela. Oi? Coloca no modo apresentação para a tela ficar maior, que está pequeno de ler, por favor. Deixa eu ver se foi agora. Melhorou? Foi, valeu. Pronto. Então, a gente pode definir aqui que o nosso trabalho é sobre a educação brasileira, né? Principalmente no ensino superior, da UFPE e do curso de Ciências Contábeis, né? E o que é educação? Educação, a gente entende que a educação é um tema muito sensível na sociedade, que ela é o futuro da nação, né? A educação é o futuro da nação. E, então, esse trabalho, ele busca, né, mostrar para o leitor um nicho específico da educação brasileira. E, no caso, é o ensino superior. Então, definindo aqui para a gente o que viria a ser a monitoria, Matoso, em 2014, expõe que a monitoria é um programa de melhoramento do ensino, sobretudo no ensino superior. E Snyder completa esse pensamento dizendo que o programa de monitoria ajuda no desenvolvimento do aluno. Sabendo disso, o presente trabalho observou, através da pesquisa bibliográfica e do questionário, como esse melhoramento na educação superior é perceptível, quando atrelado ao programa de monitoria. E esse nosso trabalho, ele contribui para a comunidade acadêmica, ele se mostra muito relevante e atual, porque a monitoria, quem for ler esse trabalho, pode ler esse trabalho tanto hoje como daqui a 5, 10 anos, ele vai ser sempre um tema muito atual. A monitoria, ela tem já há um bom tempo, e vai continuar persistindo aí um dos braços na educação superior. Então, isso pode aumentar a base de dados para consultas e, numa eventual necessidade, um aperfeiçoamento do programa de monitoria pelos docentes aí do curso, quando analisarem esse trabalho, eles podem ter uma melhor base de dados para um aperfeiçoamento. O nosso referencial teórico aqui foi dividido em 5 partes, e a gente pode dizer aqui sobre a monitoria como complemento educacional no ensino superior. A monitoria, ela é regida por leis, certo? Decretos, e começou ali em 1968, se não me engano. E existem as leis dizendo como que as monitorias, elas acontecem, como que a universidade, ela vai aderir aos monitores, existe todo o processo seletivo, o aluno tem que ser capacitado. Então, essa monitoria, ela é, sim, um complemento educacional. Ela está ali nas diretrizes, nas leis nacional da educação e mostra aí como um braço de educação no ensino superior. Então, o dinamismo entre ensinar e aprender baseia um pouco na questão de que o aluno, quando ele está em sala de aula, ele está ali, certo, para aprender, só que a gente não tem muito hoje, principalmente no ensino superior, talvez hoje mais, mas pelo menos não há tanta interação entre o aluno e o professor, o que a gente chama um pouco de aula expositiva. O que acontece nessas aulas expositivas? O aluno, ele meio que obedece uma hierarquia entre o professor, certo? E ele, o discente. Então, quando o professor está dando a sua aula de modo expositivo, você não tem ali uma interação muito presente entre os dois. E isso acaba, essa hierarquia, esse superior que é o professor, acaba limitando um pouco o aprendizado. Então, o que acontece quando a gente tem um monitor dando conteúdo em sala de aula? O monitor, ele não tem essa hierarquia, esse superior como tem o professor. Então, o aluno, ele se sente mais confortável, às vezes, para perguntar, porque numa aula com o professor, ele se sente mais aliviado, assim, de participar da aula, de interagir, de compreender. E o que acontece? Um dos autores em que a gente
cita, que é o John, ele explica que a prática no ensino, ela melhora consideravelmente o aprendizado, porque uma das primeiras coisas que o ser humano aprende é aprender como fazer. Então, quando você tem uma aula com um professor, é um pouco mais teórica. Quando você tem a aula com um monitor, é um pouco mais prática. Então, quando você tem a monitoria e você quebra essa hierarquia, você apresenta ao aluno mais participando, às vezes a dúvida que um aluno tem é a dúvida do outro, e aí gera aquela interação. Então, é uma coisa que você sabe que na monitoria o aprendizado acaba fluindo um pouco mais. E tanto que a monitoria, ela tem essa função, justamente de você quebrar, na verdade, de você criar esse elo entre o professor do ensino superior e os alunos. Lógico, quando eu digo isso da aula expositiva em relação aos professores, que alguns professores só chegam na slide, quadro, etc., e às vezes o aluno participa pouco, não é um problema só do professor, e nem todos os professores são assim. Existem professores que interagem muito mais com seus alunos. Moacir? O próprio professor Jonas, você próprio mesmo, a aula é bem dialogada, é uma das vertentes do ensino. Então, o que acontece? Quando o aluno interage mais, isso acaba ajudando aí no ensino. O projeto de monitoria, vai falar alguma coisa, professor? Moacir, ok. Infelizmente, é só um aviso que eu tenho que passar. É o tempo, né? Isso. Ah, tá bom, professor. Eu vou seguir aqui, então, os resultados. Tá bom? Vou dar uma pulada aqui. Resumindo aqui a metodologia, a gente fez uma pesquisa no Google Form, né? Os alunos participantes. E divulgou aí pelo WhatsApp, na internet, no Google, Facebook, etc. E conseguiu aí os participantes para o questionário. Aí o nosso instrumento de coletas, ele teve uma sequência de 22 perguntas, dividido em 2 blocos, onde no primeiro bloco tinha 6 questões, relacionado mais ao perfil do respondente, e o segundo bloco contou com 16 questões, e focou na experiência e no desempenho do aluno a partir do programa de monitoria. Aqui, seguindo para a análise dos dados que a gente colheu, a gente viu ali que a faixa etária predominante foi de 18 a 22 anos, o gênero ali ficou um pouco dividido, masculino e feminino. Ele ficou dividido ali entre noturno e vespertino, os respondentes. Agora, uma coisa que chamou a atenção aqui foi que mais de 60% dos participantes estudaram em escola pública, no ensino médio totalmente. Isso é principalmente devido à política de cota para a escola pública. Então, a gente já vê aí funcionando essa política, né? Uma das perguntas que a gente fez foi se você costuma ou costumava participar das monitorias. O gráfico mostra aqui que uma quantidade absurda, tanto participava como costuma participar. Só que o que acontece? Algumas pessoas que participam um pouco, a gente acabou tendo que perguntar o porquê disso, que não participava pouco. E um dos motivos principais para essa baixa ou nenhuma frequência é justamente o trabalho. Mas o que chama atenção nesse gráfico, como vocês podem ver, não é a questão de trabalho e estágio, mas que há um número considerável de desinteresse nas monitorias. Então, ou seja, participar das monitorias. Você sabe que a monitoria é boa, contribui, você, quando está em período de prova, você participa das monitorias, mas ao longo do semestre você tem um certo desinteresse. Por que esse desinteresse? O que pode ser melhorado? Entendeu? Para que esse desinteresse diminua. Então, a gente fez aqui uma tabela para ver o quanto a monitoria ela ajudava no desempenho dos alunos. A gente fez algumas perguntas. Qual era a importância de se ter monitores nas disciplinas obrigatórias? E uma lavada aqui, todo mundo praticamente concordou, mais de 90% dos alunos concordaram que monitoria nas disciplinas obrigatórias é essencial. A gente também perguntou aqui se os monitores nas eletivas também eram importantes, e boa parte aqui considerável também.
E perguntou também aqui o quanto a monitoria influenciava no seu desempenho nas disciplinas e consequente aprovação nas mesmas. Então, o que você percebe aqui é que mais de 80% dos alunos concordam que as monitorias, elas influenciam no seu desempenho, e, ou seja, na sua consequente aprovação nas disciplinas quando eles participam das monitorias. Em sua opinião, a relação às disciplinas nas quais teve monitores, os mesmos estavam bem preparados para suprir suas necessidades de aprendizado? Também concordaram aqui que sim, os monitores eles estavam bem preparados, apesar de que existem, foi feito no questionário o que poderia ser melhorado, e muitas das sugestões foram que tivessem mais monitores e mais monitorias. Então, a gente tem aí um baixo número de monitores e, ao longo da semana, monitorias ministradas. A gente perguntou aqui também quais eram as disciplinas que eles tinham mais dificuldades, e a lavada aqui foi métodos quantitativos, contabilidade intermediária, MQ2 aqui também. A disciplina que eles tiveram mais facilidades, que foi contabilidade introdutória, direito tributário, as cadeiras do primeiro semestre como instrumental, metodologia, enfim. Seguindo essa premissa, dessas disciplinas que eles tiveram dificuldades, a gente foi perguntado aqui se a monitoria faria ou fez alguma diferença nesse desempenho reportado. E mais de 70% concordaram que sim, essas monitorias elas fizeram essa contribuição para que essas disciplinas tivessem mais facilidades ou mais dificuldade, que elas fazem a diferença nesse desempenho. Então, a gente prova aqui, através da pesquisa, que a monitoria gera um impacto positivo e uma contribuição ali para o graduando ao longo do curso. Então, a gente concluindo aqui, a gente evidenciou que as monitorias impactam no desempenho dos alunos em ciência contábil presencial da UFPE, e como o trabalho denota, através da pesquisa, mais de 87% dos entrevistados que participaram com mais ou menos frequência das monitorias. Ademais, 96% dos respondentes diz concordar que as monitorias das disciplinas obrigatórias são importantes, e mais de 81% diz concordar que a monitoria tem um elevado grau de importância no desempenho acadêmico, a ponto de boa parte das sugestões de melhoria concordar que deveria ter uma maior oferta de monitorias. No mais, os participantes da pesquisa acreditam que as monitorias ainda se mostram muito úteis na modalidade remota, uma alternativa para acatar as medidas de distanciamento durante essa pandemia. Então, por fim, a gente pode concluir que esse trabalho, à luz dos pesquisadores da área da educação citados no texto, além das pesquisas elaboradas, demonstram, considerando o estudo realizado, a importância de se ter monitorias com maior frequência, pois elas impactam de uma maneira positiva no desempenho acadêmico dos discentes, contábeis da UFPE, e contribuem para uma formação profissional. Mas é isso, professor. Tentei correr aqui, questão do tempo. Eu espero que tenha dado para entender um pouco aí o trabalho. Bom, deu sim. Parabenizo o Marci e o Miguel pelo trabalho. Trabalho interessante. Uma vertente, né? Está aqui na sala a professora Cacilda, que entende muito bem dessa área educacional, né? Então, essa questão de observar esse elo nesse processo de ensino-aprendizagem, da professora Cacilda, muito interessante a gente discutir essa abordagem de instrumentos que pode alicerçar, então, cada vez mais essa interação, para que a aprendizagem seja cada vez mais consolidada e mais firme. E o trabalho do Moacir, como o professor Miguel, tem, então, esse foco, né, de observar como a monitoria vai, como eles usam aí, interferir ou impactar de forma positiva nessa relação da aprendizagem, né, por parte dos discentes. Isso. Então, Moacir, assim como é de costume nas sessões a gente discutir alguns pontos, eu vou falar breve alguns pontos de melhorias, porque em relação à apresentação do objeto investigativo, você foi muito firme, até porque se eu não deixasse, você ia passar o resto da tarde. Porque eu ainda simplifiquei o trabalho, porque eu sabia que era só 30 minutos, mas enfim. Pois é, não, mas eu sabia. Mas ok. Então, tipo, em relação a alguns pontos que eu vou mencionar, como eu falei no trabalho anterior, é mais uma forma de onde eu enxergo alguns pontos que podem ser melhorados. Claro que você vai sentar, vai tentar discutir com o professor Miguel se cabe ou não esses pontos. Em relação à contextualização, você, tanto na apresentação quanto no trabalho, eu consigo enxergar que você tem
essa pegada de entender esse processo educacional, como você traz, contextualizando a monitoria, a educação superior, como esse processo de saber, então o que move, posso dizer assim, move uma nação é a educação. Você consegue pontuar isso inicialmente, traçando essa contextualização. Eu sugiro, e aí é um ponto, claro, como falei, de pesquisador para pesquisador, a apresentação do problema de pesquisa. Quando você questiona e você traz a sua pergunta, perguntando, já mencionando aquele impacto de forma positiva, né? Então, é como se um simples sim ou não respondesse. Assim, me compreende, né? Essa pergunta, vou mencionar aqui para todos. Me permita. As monitorias ministradas nas disciplinas dos cursos de Ciências Contábeis, presencial, impactam de forma positiva no desempenho acadêmico dos discentes ao longo das disciplinas cursadas? Então, talvez um simples sim ou não respondesse. Então, talvez a forma de você apresentar, claro, o resultado que você trouxe está todo ligado a essa investigação, ao seu objeto de pesquisa, a essa questão problematizante e também ao objetivo que é buscar observar se as monitorias têm essa interferência no processo educacional. E, por sinal, você trouxe muitos resultados pertinentes. Outro ponto que eu achei interessante, que você amarra a justificativa, claro, como o trabalho foi frente a um momento crítico, posso dizer assim, a gente não esperava por essa pandemia, né? Como diz, veio assim para mudar um pouco a gente sair da zona de conforto em alguns sentidos, de certa forma, um modo de tentar apropriar o lado ruim da pandemia para também aprimorar e buscar mais outras fontes nesse processo educacional. A gente tem visto isso, né, professora Cacilda, de a gente se desdobrar mais ainda um pouco para tentar se moldar nesse processo atual, adaptar, melhor dizendo, né, flexibilizar também. Então, isso é interessante. Você pontua isso no seu trabalho. Em relação ao referencial teórico, não vou mencionar, porque você traz, então, o arcabouço em relação à monitoria como complemento do processo da educação, essa dinâmica entre ensinar e aprender, aí você puxa esse processo desse elo à educação, então tem duas figuras, entre o discente e o docente, e esse processo que é chegar, então, a essa comunicação do aprendizado, né, no processo de ensino-aprendizagem. Você pontuou bem isso. Os tipos de ensino, né? Isso, tipos de ensino, os modelos de ensino. Isso, tem o expositivo e o dialogado, né? Isso, você pontuou também um pouco das metodologias ativas e também isso, nesse momento também da pandemia, também foi outro ponto a ser discutido. Então, de que forma, já que eu tenho aquela aula mais expositiva, mais dialogada ali digamos, no âmbito presencial, como é que eu posso manter essa forma num ambiente mais remoto, como a gente está vivendo? A discussão talvez caia. Pelo menos eu tenho visto em algumas turmas, alguns alunos às vezes se sentem mais inibidos para discutir. Então, se for turmas que eu sabia como era aquele alunado em sala ali, de discussão mais maciça, mais presencial, então como é que eu posso também puxar isso para esse momento mais remoto? Então, tudo isso, você tenta pontuar um pouco desse processo da exposição aqui no referencial teórico, interessante. Você menciona aqui a parte da monitoria, de acordo com a nossa instituição, né, que é a UFPE, e você fecha, então, essa parte da discussão, pontuando, que eu achei interessante também, falando sobre o momento da pandemia, né, que com o Covid, né, mudou essa dinâmica desse processo, tanto das aulas normais, né, posso dizer assim, quanto também da monitoria. Então, você consegue, então, já que houve, então, como tentar dinamizar esse processo da educação de aulas remotas, por que não também a monitoria remota? Então, como você... E a gente pode analisar também, professor, que as monitorias, essa tecnologia não é uma coisa nova, porque a gente já utiliza os meios de comunicação. No final de semana, o aluno está conversando com o monitor no WhatsApp, tirando dúvidas. Então, diferente do que é para o docente, né? É tudo um pouco novo, a questão de aula pela internet e tal, mas os monitores, eles já têm um pouco essa bagagem, então facilita. Eu acho que pelo menos as monitorias facilita. E é uma coisa que pode ser utilizado não só agora, nesse momento de pandemia. Por exemplo, a gente analisou que, pelo questionário, né, que os alunos, eles querem mais monitorias, eles querem mais. Apesar de não participarem, às vezes, por causa que trabalho, estagia. Se a gente pudesse aumentar o leque de monitorias, só que
de uma forma remota também, aumentava em, sei lá, em 15% a carga das monitorias, só que esses 15% fosse de forma remota. Final de semana, uma videoaula no Skype, no Google Meet, para esses alunos que às vezes precisam da monitoria e não podem estar trabalhando ou estagiando. Então, é aí uma coisa a se pensar, o corpo docente, eles podem analisar isso daí, eu acho que tem muito a contribuir. Até porque, Márcio, eu enxergo também como uma tendência do pós-pandemia. Então, esse processo que a gente está passando agora, né, professora? Esse momento a gente tem que se moldar, vai ser o futuro. Professora Cacilda, quer falar? Bom, primeiramente, né, bom dia a todos, é uma satisfação enorme, né, ver todos vocês aqui, eu estava com saudade, né, de vê-los, e essa é uma maneira aí que a pandemia, pelo menos, né, vamos ver o lado positivo, né, deixa-nos ver, certo, em nossas residências com segurança, né, e saber que todos estamos bem. Eu achei muito interessante, né, essa questão da monitoria, e nesse momento, né, de aulas remotas, porque nós já trabalhamos com ela na educação à distância, né? No nosso curso de EAD, nós já temos a monitoria à distância, né? Mas o interessante é perceber, e cabe aí uma pesquisa muito boa, é comparar o perfil do aluno do curso presencial em aula remota e o perfil do aluno EAD, que sempre foi à distância. Então, existe uma diferença de perfis dos alunos para a aceitação, certo? Ou assimilação dessa monitoria. Então, é interessante até, e eu sugiro que prossigam com essa pesquisa, fazendo um comparativo do perfil dos dois alunos, porque nós temos tido realmente, desde o início do curso, né, desde 2013, nosso curso à distância, uma dificuldade até do perfil do aluno de educação à distância entender que a flexibilidade não é eu vou estudar quando eu tenho tempo, eu tenho que ter disciplina no estudo. E isso está afetando também a monitoria, porque quando nós agendamos com as monitoras, né, horários de orientação, poucos frequentam e querem que fique alguma coisa gravada para assistir depois. Então, perdem o rico momento, né, síncrono, para tirar dúvidas, para esclarecer. É diferente de você gravar e deixar lá postado, né? Esse momento, por exemplo... Porque agora fica expositivo, né, professora? Só fica uma aula expositiva. Exatamente. Não tem essa interação para tirar as dúvidas. Exatamente. Então, acho que o ponto importante na monitoria é essa questão síncrona, é você ter realmente um espaço virtual para tirar dúvidas. E parabéns pelo trabalho, parabéns aos dois, tá? Obrigada. Obrigado, professora. Inclusive, acho que esse é o principal objetivo da monitoria, porque a monitoria, ela serve tanto para o monitor, como uma forma pedagógica de aprender e participar, mas também para os alunos, né? Essa interação é justamente essa quebra que tem entre o professor e o aluno. Quando é aluno e aluno, você tem essa liberdade maior e acaba participando mais, e é uma aula um pouco mais prática. Okay. Se você faz uma videoaula e deixa gravado, o objetivo não está sendo atingido. Gente, bom dia. A gente tem que começar a encerrar para a gente continuar as apresentações. Professora Cacilda e os próximos alunos. Ok. Pedro, vou só fechar rapidinho aqui. Bom, em relação ao resultado, o resultado, o Moacir traz um trabalho para a exposição de cada ponto que ele busca lá na forma de investigar, via questionário, né? Outro ponto também que ele deixa bem claro que, devido ao processo da pandemia, teve que ser virtual, a aplicabilidade do instrumento de coleta. Um ponto de sugestão, viu, Marci, é que você traz os aspectos, como falou, quantitativo, via descrição dos resultados. Tenta fazer argumentos um pouquinho em termos de discussão. Então eu encontrei aqui que a maior parte fala que a monitoria é interessante e quer que continue. Por que você consegue enxergar isso? Então, parte fala que a monitoria não é muito interessante. Tenta entender um pouquinho do porquê disso, trazer alguns trabalhos anteriores que possam discutir isso, porque a gente sabe que já deve ter trabalho focado em monitoria, pode ser em outros cursos, outras disciplinas, então tenta enxergar um pouquinho do que foi feito anteriormente na mesma vertente do teu trabalho, tenta trazer um pouquinho mais de discussão. Claro, para melhorar para a publicação, mas está bom o resultado, a forma que vocês expôs, foi realmente o que você encontrou, que é essa ideia da pesquisa, né? Trazer uma investigação e tentar chegar no resultado, você traz, então, esse resultado para a pesquisa, só tentar, claro, aprimorar um pouquinho mais de discussão. Para fechar aqui,
Então, na conclusão, você poderia colocar como limitação a aplicabilidade do instrumento de coleta, eu não vi a limitação das pesquisas, e para continuidade, já viu a instrução da professora Cacilda, que seria, no caso, comparar com o perfil do aluno da educação à distância, a gente tem isso na própria universidade nossa, né, que é a UFPE, ou também tentar, eu também é uma sugestão minha, buscar aspectos mais qualitativos. Se traz a questão mais quantitativa da coisa, tenta emergir um pouquinho mais desse aluno, tentar entender esses pontos que ele dá como resultado, também seria interessante com pesquisa futura. Mas é isso, parabéns, e desculpa aí o tempo, Pedro, vamos para o próximo trabalho. Tudo Obrigado. bem. Foi um prazer, professor. Foi um prazer revê-lo, professor. Obrigado, gente. Igualmente. Obrigado, Moacir. Obrigado, Felipe. Obrigado, professor Jonas, pela mediação. Foi bem enriquecedor. Obrigado. Eu que agradeço também aí a contribuição dos demais participantes, a participação, veja a sala bem ativa, isso é interessante também para o nosso evento. Então, vou deixar para o próximo trabalho. Abraço a todos, virtual. Obrigada. Agora a gente pode continuar com a professora Cacilda e os alunos Valcírio Eugênio, Carolina Juliana, Priscila Esté e Lucas Alberto, sobre a necessidade da educação profissional. Continuando. Mais uma vez, bom dia a todos, tá? E eu quero dizer que eu estou muito feliz que esse trabalho, né, ele foi oriundo dos alunos quando cursavam o segundo período, né, do curso na disciplina Metodologia Científica. Então, eu fico sempre muito feliz, né, em perceber que nossos alunos de segundo período, todos os anos, têm artigos aprovados no CONCIT. Isso é muito gratificante, né, para nós, porque nós estamos desenvolvendo, né, o espírito de pesquisador nos nossos alunos desde o início do curso. Pedro também foi minha vítima, né, Pedro, na disciplina para fazer o artigo. Então, eu acho que os resultados estão sendo muito promissores. Eu fico muito feliz com isso. E, nesse momento, eu acredito que seja o Valcírio, né, que vai fazer a apresentação. Eu passo a palavra para ele, sabendo, Valcírio, que você tem 10 minutinhos para fazer a apresentação e vamos utilizar 10 minutos para discussões. Muito obrigada, e a palavra é sua, Valcírio. Oi, antes de começar a apresentação, eu gostaria de dizer que, infelizmente, a gente não preparou uma apresentação de slides, tá? E eu estou correndo contra o tempo, porque eu tenho um compromisso marcado 10h30, então eu só vou fazer uma breve introdução para a gente partir logo para a discussão. O artigo, ele basicamente tratou de pesquisar sobre a questão da educação continuada, ou seja, o que as pessoas que estavam efetivamente precisando de educação continuada, né, de forma até mesmo obrigatória, que são os contadores já formados e os estudantes que iriam logo começar a precisar, pensavam sobre isso, se ela era importante, se eles estavam conseguindo cumprir as horas, se eles estavam tendo acesso a conteúdo para conseguir fazer isso. Inclusive, ocorreu uma entrevista, né, com o presidente do CRC e com o vice-presidente do CRC, que trata justamente de educação continuada, onde eles falaram que eles estavam disponibilizando cursos, em maioria gratuitos, justamente para que os contadores pudessem cumprir com essa carga horária de 40 horas, que são cerca de 40 pontos, certo? Para poder permanecer atualizado na carreira e não ter nenhum problema. E um pouco mais da metade do que esse valor que eles disponibilizaram, que era 133 cursos, eram em locais no interior, justamente porque lá eles tinham menos acesso a esses cursos, palestras e outras coisas. Além disso, também ocorreu um questionário que foi aplicado nos discentes, né, de pós-graduação. Inclusive, esse questionário, ele teve uma recepção um pouco complicada, porque os discentes de perícia contábil, que peritos, tipo, não são todos os contadores que são necessariamente obrigados a ter essa questão de educação continuada, mas um dos ramificações de contabilidade que é obrigado a ter são justamente os peritos contábeis, eles têm que ter os 40 pontos anuais, sendo que eles, em grande maioria, não sabiam que precisavam ter essa educação continuada, sendo que eles eram estudantes de perícia contábil e, consequentemente, eles, de fato, precisavam dessa educação continuada.
né? Também foi aplicado em estudantes de auditoria contábil, né? E também estudantes do sexto, sétimo e oitavo período. A gente focou justamente nesse pessoal, já que eles iriam logo precisar dessa questão de educação continuada. E o resultado, em grande maioria, é que o povo acredita sim, né? Em resumo, eles acreditam sim que precisam da educação continuada, eles acreditam sim que ela é importante, mas uma boa parte deles não ou não sabe que é obrigatória a educação continuada, ou simplesmente não, tipo, diz que não tem acesso, aí não consegue cumprir com a pontuação. E é basicamente isso mesmo. Dou a palavra para a professora agora. Obrigada, Valcílio, pelo seu resumo, né, da apresentação. É interessante pontuar, né, que quando essa pesquisa foi realizada em 2018, estavam iniciando, né, a obrigatoriedade de educação profissional continuada para peritos contábeis, né, e os cursos de pós-graduação, né, onde foram feitas as pesquisas na UFPE, já estavam, né, conscientizando que os peritos também necessitavam de educação profissional continuada. Existe no mercado uma crítica, mercado, diga-se, mercado acadêmico, né, estudantil, porque além do exame de suficiência, né, para a educação profissional continuada é exigida essa pontuação, e eles também têm um outro exame para atuar, né, na auditoria. Certo? Então, existe uma crítica muito grande de tantos exames, né? Eu te pergunto, Valcílio, você como estudante, né, quase concluinte do curso, está em meados do curso, não é isso? Você está o quê? No quinto período Estou no agora? quinto período, eu e os outros autores. Pronto, perfeito. Como é que vocês vislumbram essa questão? Qual é a opinião de vocês, na verdade, com relação a tantas obrigatoriedades? Porque vocês têm o ENAD, né, para fazer, vocês têm o exame de suficiência, vocês têm a educação profissional continuada, logo após, tá certo? E ainda exames de qualificação técnica, caso queiram seguir a profissão de auditoria. Como é que vocês encaram, né, essas exigências depois de ter concluído o curso? Será que o curso não seria o bastante para você atuar no mercado? Qual é a necessidade que vocês enxergam de todos esses testes pós a formação do curso? Então, a gente tem um consenso de que é muito importante e, inclusive, nós todos concordamos que essa questão de 40 pontos, ela não é muito, pelo contrário, ela é pouca, porque são 40 pontos anuais que equivalem a 40 horas de palestra, né? Talvez dê para deduzir de outras formas, também dá para deduzir com orientação, ou autoria de pesquisa, né? Mas ainda assim é muito pouco, visto a quantidade de informação que tem sido atualizada e modificada todos os anos. Então a gente acredita assim que isso é extremamente importante e acredita que o CRC ele devia até mesmo cobrar uma educação continuada mais extensa, ou seja, uma quantidade de pontos maior, ela devia especificar alguma quantidade de pontos que deveria ser, tipo, tem que ser pelo menos 10 pontos de pesquisa, tem que ser pelo menos 10 pontos de palestra, não poder ser tudo apenas uma coisa, justamente para garantir que os profissionais de contabilidade estão se atualizando, porque a quantidade de informação que está sendo modificada a cada instante é muito grande. Certo, perfeito. E tem mais um outro aspecto, né, Valcílio, que aí já é uma sugestão, né, que eu faço para os autores. Como a pesquisa foi realizada em 2018 e 2020, né, tem sido um ano totalmente atípico para todo mundo, né, então caiu assim na cabeça da gente, né, as novidades tecnológicas, né, bem as piadas, né, porque eu digo sempre que elas sempre existiram, mas a gente vivia num mundo paralelo, né, o analógico e o virtual eram paralelos, presencial e virtual, e agora todos estão tentando se adaptar, nós aqui estamos nos adaptando, né, e foi literalmente pandemônio, né, para todo mundo se adaptar nesse atual cenário, né. Então, eu sugiro que os autores refaçam a pesquisa, atualizando agora, a partir de 2020, como é que eles estão alcançando, se facilitou, digamos assim, a pontuação de educação profissional continuada por meios virtuais, né.
porque nós Concordo. tivemos várias dificuldades na pós-graduação, por causa da acessibilidade, vários cursos não fecharam turmas, né, porque as pessoas do interior, principalmente, não poderiam vir à capital para participar, mesmo as aulas sendo aos sábados, quer dizer, todas as dificuldades geográficas de locomoção. Então, é uma hipótese minha que essas dificuldades ficam solucionadas a partir do momento que você faz por um modo à distância ou remoto, como queira chamar, né? Então, sugiro aos autores que repliquem essa pesquisa no momento atual, e agora por diante, né? Porque eu não acredito que nós vamos voltar ao famoso normal. Eu acho que nós temos agora um novo real. Já não é mais normal, né? Então, a gente Sim. só pode se encontrar sem máscara assim, né? No virtual, né? Senão ninguém nem se reconhece mais, tudo mascarado, né? Então, eu vou ter que colocar algum detalhe nos meus olhos aqui, eu sou o Cacilda, para saberem que sou eu, porque eu estou andando mascarada para todo lado, né? Então, é muito bom a gente ter esses encontros, porque a gente fica assim, olhando, né? Olho no olho e vendo as pessoas, tá certo? Bom, como eu falei no início, né? Esse artigo foi elaborado na época que eu lecionava a esses autores, né? Metodologia científica, eu fico muito feliz que tenha gerado frutos, então eu sou mais do que suspeita para discutir isso com eles, né? Na época, eu aperrei demais esses meninos, né? Levei lá para o conselho, vocês não vão fazer pesquisa bibliográfica, não, vocês vão fazer entrevista e é com o presidente do conselho. Garanto a vocês que eles vão receber vocês de braços abertos, e foi assim que aconteceu, de braços abertos, e está aí o resultado da pesquisa. Então, nesse tempinho que nós temos aí, eu abro a discussão para os presentes, né, que queiram tirar alguma dúvida a respeito do artigo. Obrigada, Alcílio. A quem quiser, pode ficar aberto o microfone para fazer perguntas, ok? Teve uma pergunta aqui no chat que eu vou logo responder. Essa educação profissional continuada é oferecida gratuitamente pelo CRCPE. Então, o CRC, ele oferece alguns cursos, algumas palestras, de fato. São cerca de 133 que eles ofereceram, que eles falaram que oferecem em 2018. E a grande maioria é sim gratuitamente, certo? Mas você não precisa estar indo em palestras ou alguns outros eventos, especificamente o CRC, podem ser de outros órgãos, né, que emitam certificado que dê pontuação, certo? Mas sim, o CRC ele oferece boa parte da educação continuada dele de forma gratuita. Complementando a informação de Valcílio, a entidade que oferece o curso, certo? Ela tem que passar por um processo rigoroso de análise de carga horária e de conteúdo pela Comissão Interna de Educação Profissional Continuada, que vai atribuir a pontuação profissional para cada tipo de curso e para tipo de pontuação, se é para auditoria, se é para a SUSEP, se é para o Banco Central. Então, passa por uma comissão do Conselho Federal de Contabilidade que atribui essa pontuação. E aí, como o Valcílio bem lembrou, né, são 40 pontos anuais, né? Então, tem cursos, inclusive, que se for a carga horária de 30 horas, são cedidas 30 horas de carga horária de educação profissional continuada, né? E a maioria realmente são gratuitos e outros são a preços muito simbólicos, até por conta da presencialidade. Acredito eu que a gratuidade vai aumentar, porque antes teria que ter o deslocamento do instrutor até o interior, teria que ter a estrutura física, né? Instalações físicas, né? Energia, ar-condicionado, iluminação, tudo isso era computado, né, para o custo do curso. Mas mesmo assim era em torno de estudante, eu acho que eram R$60, profissional R$100, não outros profissionais, então assim, custos bem mais baixos. Tá? Então estamos aqui à disposição, quem mais quiser fazer algum comentário, aproveita o nosso tempinho aí que ainda tem. Alguém deseja fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Pedro, quanto tempo temos ainda? Agora nós temos um minutinho para começar já a próxima Bom, então, apresentação. um minutinho para a gente encerrar essa apresentação, mais uma vez agradecendo, parabenizando aos autores, e dizer que eu estou muito orgulhosa de vocês e feliz por terem logrado esse trabalho na aprovação, mais um trabalho aprovado no CONUSIG. Obrigada. Obrigada a todos, obrigada aos que apresentaram. Eu fiz a cadeira da professora Cacilda, e então eu sei como é esse processo e tudo mais. É um processo demorado, que você precisa de muita atenção, então, parabéns de verdade por terem sido aceitos no CONUSIG e tudo mais.
Só para finalizar mesmo, né, a primeira coisa que eu falo, e eles estão aqui para comprovar, é que eles ficam com aquele medo, né, mas professor, eu sou de segundo período, não sei nada ainda, né, como é que eu vou fazer esse trabalho, né, e eu digo sempre para ele o seguinte, o pesquisador não vai estudar o que ele sabe, ele vai buscar exatamente o que ele não sabe. Então, vocês estão no momento certo de se tornarem pesquisadores. Porque isso é que é o cacuete, digamos assim, do pesquisador. Ele vai procurar o que ele não sabe. Ok, Valcílio, muito obrigada. Fique à vontade, tá? E parabéns pela apresentação também. Obrigada. Muito obrigada. Agora nós temos a próxima apresentação com os alunos autores Tássio Marques, Tânia Nobre e Marido Rosário Silva. Vocês estão presentes? Oi, eu tô presente sim. Deixa eu só espelhar aqui minha tela. Ok. Iam falar sobre a formação discente na área de controladoria, uma busca por similaridade entre o curso de pós-graduação, lato sensu do Estado de Pernambuco. Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos. Bom dia, professora Cacilda, que é a mediadora, debatedora dessa sala. Eu me chamo Tássio, sou mestre em controladoria pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, me formei na última turma, recentemente, no início do ano, e eu vou apresentar uma síntese do estudo que foi desenvolvido durante o mestrado, juntamente com a professora Tânia, que é uma professora do curso, e uma outra aluna, que também já é mestre em controladoria, a Maria do Rosário. Tá? O artigo é intitulado A Formação Discente na Área de Controladoria, uma busca por similaridades entre os cursos de pós-graduação lato sensu no estado de Pernambuco. O estudo tem como ponto de partida a seguinte questão-problema. Existem similaridades na formação discente entre os cursos de pós-graduação lato sensu em controladoria ofertados em Pernambuco no primeiro semestre de 2020? Para responder a essa pergunta, foi traçado o seguinte objetivo: investigar a existência de similaridades na formação discente entre os cursos de pós-graduação lato sensu em controladoria ofertados em Pernambuco no primeiro semestre de 2020, a partir da análise comparativa das grades matrizes curriculares dos mesmos. O que justifica o desenvolvimento do estudo é o reconhecimento de que a controladoria ela tem um papel de prover gestores com informações que contemplam eventos passados, presentes e futuros sobre o cenário das empresas. No entanto, né, no tocante à oferta dos cursos, a gente nota que, na realidade dos cursos de graduação, existem menos de 5 cursos ofertados no Brasil. Então, a oferta massiva, né, pelo conhecimento dos profissionais na área de controladoria, ocorre nos cursos de pós-graduação. Então, isso justifica o porquê foi investigado, né, os cursos de controladoria em nível de pós-graduação e não de graduação. Quanto ao referencial teórico, tem até um errozinho aí na apresentação, quanto ao referencial teórico, ele foi estruturado em 3 tópicos, tá? O primeiro trata sobre a controladoria, um breve cenário evolutivo, onde vai tratar um pouco sobre o surgimento da controladoria na esfera global, né, no mundo, de maneira mais específica no Brasil, e contempla alguns autores como Dio, Melo e Paulo, Lux Neuberg, Gasparetto, né? O segundo tópico aborda sobre aspectos conceituais, procedimentais e profissionais, e a gente vai ver que existem percepções diferentes de acordo com alguns autores, até no tocante à definição da controladoria, que é uma área ainda que carece de uma consolidação, né? Não há consolidação dessas definições quanto ao reconhecimento dos procedimentos e das competências exigidas a esses profissionais. E, por último, especificamente, o ensino da controladoria na realidade brasileira, no Brasil. Agora, sim, quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa quanto aos objetivos, ela classifica-se como descritiva, quanto aos procedimentos, é de natureza documental, visto que utilizou-se para a coleta de dados as ementas, as grades e matrizes curriculares e a listagem do MEC, né, obtida lá no site, na plataforma do EMEC. Ela tem uma abordagem quanto e quali e temporalidade transversal, porque ela foi usada num período específico, tá? Agora no início de 2020.
Ainda quanto aos procedimentos metodológicos, no tocante ao universo da pesquisa, né, listou-se, através da busca lá na plataforma do EMEC, um quantitativo total de 44 cursos, né, ativos nas instituições. Só que desses 44 cursos, 4 instituições de ensino ofertavam eles em pelo menos outra unidade, né, o que permitiu a gente obter um quantitativo de 15 cursos, né, em unidades distintas de uma mesma instituição, ou de um grupo. Então, a gente acabou considerando apenas um curso, né, por instituição, visto que a matriz era a mesma, às vezes a denominação do curso mudava, no comparativo, a listagem que estava lá no MEC, no site, mas a gente utilizou a que estava no site, né, porque a gente entende que às vezes o MEC demora um pouco mais para atualizar, então a gente utilizou a nomenclatura do curso que foi apresentada pelo site, e isso fez a gente chegar a um universo de 33 instituições e cursos, né, e seus respectivos cursos na área de controladoria. Só que desses 33, 12, né, quando a gente entrou em contato para obter o material que não estava disponível, né, ou para verificar se o curso realmente estava em atividade ou não, relataram que não estava em atividade naquele período. Então, a gente passou a considerar como amostra, né, como uma amostra analisada, o quantitativo de 21 cursos, né, 21 instituições de ensino e seus respectivos cursos de pós-graduação lato sensu presenciais em controladoria no estado de Pernambuco. Para coletar os dados, foram utilizadas ementas, grades e matrizes curriculares e a listagem do MEC, através de um protocolo de observação, Desk Research, né, e foram investigados os seguintes atributos: a denominação do curso, a carga horária total, quantitativo de disciplinas ofertadas, a carga horária das disciplinas e os conteúdos abordados nos cursos, conforme as epígrafes das disciplinas. A gente vai ver mais à frente que a gente teve uma problemática no tocante ao acesso às ementas. Então, por isso, a gente se teve que apenas analisar conforme a epígrafe das disciplinas, né, o que provavelmente elas tratariam, né, em relação à controladoria e as competências que seriam desenvolvidas conforme cada disciplina. Como técnica de estatística para análise dos dados, utilizou-se a estatística descritiva e para tabulação e apresentação, o Excel. No tocante aos resultados, quanto à disponibilidade das ementas, denominação e carga horária dos cursos, obteve-se que apenas 2 cursos disponibilizaram as ementas das disciplinas na internet, por isso as análises foram realizadas a partir das matrizes curriculares disponíveis, então já é informação interessante, visto que os cursos não estão disponibilizando as ementas. Apenas 14,3% são denominados como MBA em controladoria, puramente, tá? Todos os demais associam a controladoria a outras áreas, como auditoria, representados por 28,6%, finanças e gestão financeira, 38,1%, e gestão de custos, 4,8%. A carga horária total dos cursos varia de 360 a 480 horas, né, sendo 50% apresentando um quantitativo de carga horária de 360 horas, 15% entre aí 360 e 400, e 35% entre 400 a 480 horas. No que se refere ao quantitativo e carga horária especificamente das disciplinas, os cursos oferecem entre 9 e 20 disciplinas. De 9 a 16 disciplinas é ofertado por um quantitativo de 71,4%, ou seja, a maioria, e entre 18 e 29 disciplinas ofertadas é representado por um percentual de 28,6%. A carga horária por disciplina variou de 14 a 60 horas. Dos 12 cursos que disponibilizaram a carga horária por disciplina, a metade oferta disciplinas com as seguintes cargas: 14 e 28 horas, 15 e 30 horas, 20 e 30 horas, 30 e 40 horas e 40 e 60 horas, ou seja, eles oferecem duas modalidades de dois tipos de carga horárias, né, em relação às suas disciplinas, e os demais oferecem 3 opções de cargas horárias, sendo 14, 29 e 30, 15, 20 e 30 horas e 20, 40 e 60 horas. Quanto às análises sobre os conteúdos abordados nas disciplinas da área comportamental, 14 cursos representados por um percentual de 66,7% oferecem alguma disciplina nessa área. Quanto ao número de disciplinas, 42,9% oferece apenas uma e 23,8% oferecem 2 disciplinas. As disciplinas da área comportamental estão relacionadas à liderança, gestão de pessoas e comportamento organizacional, representado pela metade das disciplinas, e ética profissional e empresarial,
representados aí por um percentual de 28,6%. Quanto às disciplinas técnicas específicas da área de controladoria, identificou-se que um dos cursos não oferece nenhuma disciplina específica, o que é estranho, visto que a denominação do próprio curso associa a área de controladoria. Todos os demais ofertam disciplinas específicas de controladoria. 71,4% oferta apenas uma, 9,5% duas e 9,5% ofertam três, e 4% quatro disciplinas. Os conteúdos associados à área de controladoria são auditoria, controladoria financeira, controladoria orçamento, controladoria estratégica, controladoria empresarial ou organizacional, controladoria orçamentária, gestão avançada e controladoria aplicada. Observou-se também que 81% dos cursos oferece pelo menos uma disciplina de contabilidade, o que já era esperado, visto que, por muitos autores, né, e na academia, considera-se de maneira majoritária que a controladoria ela é oriunda, ela é uma evolução da contabilidade tradicional. Então, por isso nota-se uma incidência tão grande, né, de disciplinas da área de contabilidade dentro de um curso de especialização em controladoria. E essas disciplinas são associadas a contabilidade gerencial ou contabilidade gerencial e custos, contabilidade financeira, finanças corporativas, contabilidade aplicada ao setor público e contabilidade tributária. 61,9% dos cursos oferece disciplinas na área de gestão, 85,7% disciplinas na área de planejamento, 33,3% oferece disciplinas na área de orçamento e 47,6% em análise econômica. A gente pode notar aí que há uma oferta de cursos na área de gestão, de planejamento, análise econômica, envolvendo aí administração, economia, porque muitos autores também justificam que a controladoria ela é um misto, né, de outras ciências, né? Então, ela é oriunda prioritariamente, majoritariamente da contabilidade, ou seja, seria a sua ciência mãe, mas ela também tem influência de outras ciências, como a administração, como a economia, a psicologia, a matemática, por conta do conjunto, do grupo de competências que é exigido, né, para o profissional da controladoria, que é denominado de controle. Quanto às considerações finais, a maioria dos cursos associa a controladoria a outra área do conhecimento, ampliando assim a formação, a abrangência e demanda discente, tem carga horária total entre 360 e 480 horas e disponibiliza apenas a grade matriz curricular online, oferece somente uma disciplina na área comportamental para a formação de competências sociais e possui grande parte das disciplinas formadoras de competências técnicas da controladoria associadas à contabilidade, planejamento e gestão. De acordo com essa análise que a gente fez, a gente pode compreender que esses resultados reafirmam ideias dos autores de que a controladoria engloba as funções contábil, gerencial, custos, tributária, controle interno, riscos e gestão da informação, além da controladoria também ter se inclinado ao planejamento estratégico. Observou-se que as funções básicas da contabilidade ainda são bastante representativas na formação dos discentes, concordando que a controladoria é um conjunto de métodos, concepções e técnicas derivadas de outras ciências, principalmente da contabilidade, administração, economia, psicologia, estatística e matemática. O estudo, contudo, apresenta limitações por ter analisado apenas o estado de Pernambuco e basicamente os dados disponíveis online, mas seus achados podem servir de subsídios para outras investigações em realidades semelhantes. Essas foram referências citadas lá no início, e obrigado. Oi, Tássio, prazer em conhecê-lo, parabéns por sua apresentação, parabéns pelo trabalho. Eu tenho pouquíssimas coisas aqui para tirar mais uma dúvida do que realmente alguma alteração, né? Deixa eu até anotei aqui. Bom, 12 cursos, né, que você informou, eles estavam sem atividade, né? Isso do cômputo que tem lá no EMEC de cursos autorizados. Vocês chegaram a investigar as causas dessa não atividade dos cursos? Vocês Não. deram alguma justificativa? Na verdade, alguns até apresentaram que não tinham formado turma, né? Principalmente por essa questão de a maioria ser instituições privadas, então não tinham alunos suficientes, discentes suficientes para formar a turma. Geralmente a justificativa era essa, mas não foi o objetivo da gente, de fato, investigar o porquê não ofertaram, mas algumas deram essa justificativa sim.
É porque não apenas as instituições privadas, né, instituições públicas também têm tido a mesma razão de não fechamento de turmas, né? Foi aquilo que eu falei, né, no trabalho anterior, na apresentação anterior, que também o fato da presencialidade, né, de quem está longe da capital, isso prejudica muito, né, fechamento de turmas. Porque aí, além do pagamento do curso, tem o custo adicional de transporte, né, de deslocamento, e isso prejudica a formação de turmas, né? Isso já é, inclusive, conhecido. E tem mais um outro aspecto que talvez seja uma hipótese, e aí, mais uma vez, eu vou sugerir que vocês ampliem esse trabalho futuramente, né, de buscar saber das causas, né? Porque, por exemplo, como eu falei, tem a questão do deslocamento, né? Tem toda essa questão de custo adicional, mas também tem uma outra coisa, né? Que se a gente for fazer, você fez um levantamento muito bom aqui, né? De quantidade de cursos de controladoria, né? Lato sensu. E as outras áreas, né? Então, será que também não está havendo um esgotamento de público para cursos de especialização em controladoria? Porque, por exemplo, eu sinto falta de curso de especialização em auditoria, em perícia, puramente de perícia, né? Tem ocorrido, inclusive, de juntar auditoria e perícia para ver se junta a turma, né? Uma metade é interesse, outra metade é do interesse, né? Então, seria interessante saber, realmente, se não está se esgotando, né, o mercado para a formação lato sensu em controladoria. Eu acho que já dá também uma excelente pesquisa para vocês, né? Eu estou anotando aqui, tá? Ótimo. Duas que disponibilizaram as emendas no site, né? E as outras disponibilizaram as informações decorrentes. Vocês fizeram essa coleta presencial ou coleta também virtual? Foi feita presencial, ela só foi feita virtual. A gente também solicitou, né, esse material por e-mail, por ligação, né, e decorrente desse contato, dessa troca, foi que a gente obteve esse resultado. No tocante à ementa, embora a gente também tenha solicitado, né, como não foi também disponibilizado o retorno através de e-mail, por exemplo, então a gente acabou excluindo a análise das ementas, porque era um objetivo também analisar as ementas, já que existe um detalhamento maior, né, quanto à própria disciplina em si. Todas as disciplinas, na verdade, porque, né, no estudo em específico foi o curso, não especificamente só a disciplina, no caso, de controladoria. Porque eu já fiz outras investigações, mais especificamente a disciplina de controladoria. Inclusive, o meu mestrado, a minha dissertação foi sobre isso, mas na realidade, 2 mestrados. Então, a percepção, né, que a senhora aponta é bastante interessante, a sugestão também, dessa questão do curso adicional, porque o investigado foram os cursos presenciais, né? Então, é uma hipótese, né, de ser uma das justificativas. No caso, como a gente não analisou os cursos à distância, a gente não teve justificativa, né, para a gente não ter incluído, porque poderia ter sido uma pergunta também, por que não todos os cursos à distância também, mas não teve justificativa, foi por questão de conveniência mesmo, de escolher só os presenciais. E quanto ao mercado, né, se o mercado ele está sobrecarregado de profissionais da área, realmente eu acho que não dá realmente para responder sobre isso, teria que realmente ser realizado um estudo, mas o que eu posso falar é que essa busca maior, né, que é até dissonante e divergente do que se fala a respeito, né, porque não tem curso de graduação, então os alunos estão em busca dos cursos de pós-graduação, de especialização, para ter essa formação específica na área de controladoria. Então, se não tem curso na área de graduação e os alunos estão procurando por especialização, por que não está formando turma? Né? Então, é uma reflexão interessante a se fazer, né? A partir desse ponto de vista que a senhora apresentou, e isso dá margem aí para uma investigação, para a realização de um estudo, sim. Eu, inclusive, já aponto uma outra hipótese, né? Vocês pegaram um período aí que foi em cima da pandemia, né? 2020 é verdade. Tudo, né? Então, assim, feliz ou infelizmente, isso contribuiu para a não abertura de presenciais, né? Muitos realmente pensaram em abrir, mas por conta da suspensão das atividades presenciais tiveram que suspender, né? Também é uma hipótese se isso influenciou, né? Então, isso já cabe também, né? Uma nova pesquisa para saber o quanto esse momento de pandemia... O pós-pandemia, né? Como é que vai ser o pós-pandemia, né?
E será que agora a gente vai conseguir abrir turmas pós-pandemia? E como vimos agora, né, no trabalho anterior, a educação profissional continuada, né, que exige que você tenha uma pontuação mínima, certo? Será que quais foram as razões realmente, né, de não fechamento de turma? Dá uma excelente pesquisa para vocês investigarem futuramente. E também para a questão de populações pequenas, né, uma dica que eu dou e serve para todos vocês aqui, é utilizarem, né, o argumento de uma amostra não probabilística, por acessibilidade, entendeu? Porque a gente começa, né, uma ideia boa, vai pegar todas as instituições de ensino do Brasil, meia dúzia responde, então foi a que você teve acesso. Então, por isso que ela é não probabilística por acessibilidade. Aí foge um pouquinho das críticas com relação ao tamanho da amostra, né? Aos resultados para inferir como sendo todos assim, entendeu? Então, a gente já fecha a ideia de que realmente a amostra foi pequena porque foi por acessibilidade. Tá? Mas parabéns mais uma vez pelo trabalho, ficam as sugestões aqui. A gente está realmente num momento interessante, né? Porque esse comportamento de fechamento de turmas não é de hoje, tá? Por isso que eu levantei a primeira hipótese de esgotamento, né, no mercado de pessoas interessadas em fazer cursos de especialização em controladoria, tá certo? E segunda, é essa questão, né, esse momento é atípico, né, então não dá para pensar em fechamento de turmas presenciais. Na verdade, a gente não tem certeza de nada, né, a gente está na indefinição do amanhã, então cabe aí fazer uma pesquisa, já que a gente está com todos os instrumentos online, né, fica até mais fácil de você ter alcance às pessoas da maneira virtual. Mais uma vez, parabéns, né? E nós temos ainda um pinguinho de tempo aí, né, Pedro? Para quem quiser, eu abro aqui o espaço para quem quiser tirar suas dúvidas. Obrigada. Mais uma vez, parabéns, Tati, e os pesquisadores. Obrigado, professor. Parabéns, Tássio. E ainda temos um tempinho para quem quiser abrir o microfone e fazer perguntas, fiquem à vontade. Ou então colocar no chat também. Tássio e a professora podem ler. Eu dei uma corrida para tentar ser bem breve, ainda deixei um tempinho. Não, mas é bom porque com os problemas tecnológicos, que são naturais também, né, a gente acabou otimizando o tempo, né, e não ficou uma coisa nem corrida nem cansativa. Você apresentou muito bem, tá de parabéns, não correu não com a apresentação. Obrigado mais uma vez, professor. Samara está parabenizando o Tássio, parabéns, Tássio, a Aniele também. Obrigado, Samara, Aniele. A Samara ela fez mestrado também com a gente, estava lá junto na mesma turma. Bom, é muito bom, né, essa possibilidade de rever as pessoas queridas, né? É verdade. Maria Eduarda então, também, obrigado. Maria Eduarda, muito bem, realmente está de parabéns. Alguém tem alguma questão a fazer, algum questionamento, alguma pergunta? Trabalho realmente, eu fui privilegiada, né? Colocaram para mim trabalhos maravilhosos para fazer mediação. Então, e a qualidade dos trabalhos. Então, a pergunta, qual foi a principal dificuldade? Muito bem, Eduardo. Então, Eduardo, gostaria de saber qual foi a principal dificuldade em fazer essa pesquisa. Quando você vai trabalhar com dados que já estão disponíveis, é bem mais, eu digo assim, no tocante ao você ter o acesso à informação em si que você vai utilizar como base para fazer as análises, né? Existe uma facilidade maior no tocante quando você precisa da resposta de outras pessoas, né? Então, houve um misto aí de dificuldade, porque, de certa forma, a gente precisava de um material que não estava disponível e a gente precisava desse retorno. Então, obviamente, como você viu na apresentação, a gente não obteve o retorno das ementas, então a gente foi para o plano B, que foi analisar apenas as matrizes, né, e as grades curriculares. Então, de início, a dificuldade maior foi essa, né? Como era o material, se tivesse disponível online, a gente não ia precisar nem ter o contato, né, para pedir esse material. Então, a dificuldade, de fato, foi essa. Quanto à disponibilidade, né, e aí vem o pós, depois dessa inicial, é realmente analisar e fazer o tratamento de todo esse material que já está disponível, tá? Mas isso que a gente está falando especificamente de uma pesquisa na análise documental, né? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma pesquisa de levantamento, as dificuldades já são outras. Otácio, complementando a pergunta do Eduardo, né? Qual foi o tempo de resposta que vocês tiveram dos questionários?
Professora, eu não me recordo exatamente, porque a gente não disparou o questionário, a gente só enviou o e-mail para receber o retorno Não, desse e-mail certo, desse com o e-mail, material que a gente pediu. isso, mas desse e-mail, qual foi o Eu tempo de não, resposta que você tiver? certo, eu não lembro exatamente, mas eu tenho uma concepção de que geralmente eu fiz outros trabalhos, né, com os alunos, obviamente, do curso, com a professora Tânia, que era minha orientadora, e geralmente era esse prazo. Tá? A gente dava um prazo inicial, depois esticava mais um pouco, por conta do quantitativo de resposta. Então, eu não posso afirmar de certeza, mas eu Uhum. acredito que tenha sido esse tempo. É Agora eu porque não me deu recordo, realmente. um cortezinho aqui na tua apresentação para mim, você falou em qual tempo? 20 dias. 20 dias, certo. Foi Isso. até um tempo muito otimista, né? Porque Olha, é complicado, principalmente por e-mail. Eu me lembro, na época que eu estava fazendo meu mestrado, que eu inventei de fazer uma pesquisa nacional, né? Todas as instituições públicas que ofertavam o curso de ciências contábeis, né? Com os professores. E aí, o que é que aconteceu? Greve. Então, eu fiquei aflitíssima que estava terminando meu tempo de mestrado e eu não tinha resposta porque foi greve. Aí eu procurei telefone, na época ainda tinha correio, fax, tudo, e saí espalhando meus questionários de enviando todas tudo, né? Todas as alternativas, né? Saiu as esgotando tudo que alternativas, podia. tudo que podia para perturbar as pessoas. E conseguimos até uma amostra muito boa na época, mas, assim, a amostra só veio chegar depois da greve, né? Que bom que ainda terminou a greve e eu estava dentro do meu prazo, porque me deu um desespero total assim que eu disparei os questionários, começou a greve nas instituições públicas federais, principalmente, né? Que são a maioria. Mas é isso, parabéns mais uma vez, tá certo? E parabéns à organização do evento, tá, gente? Eu imagino a batalha de vocês para organizar tudo isso, né? Trazer, olha, a quantidade de pessoas, eu estou vendo aqui em média de 30 a 40 pessoas participando, né? Então, isso despertou realmente o interesse de todos. Parabéns mais uma vez a vocês e obrigada pelo convite de participar aqui. Por mim, estão encerradas aqui. Se alguém tiver mais alguma contribuição a dar, fica também a palavra aberta e Pedro aí fica controlando o nosso tempo. Exato, só queria agradecer a todo mundo que está aqui, que disponibilizou seu tempo para estar aqui ouvindo apresentações, agradecer a professora Cacilda, agradecer aos autores, em nome da organização do evento, em nome da UFPE, a gente fica muito grato de ter essas pessoas aqui, que disponibilizaram seu tempo para conseguir estar presente. Muito obrigada. Então, nossa Agradeço mais próxima uma vez a programação é oportunidade. no período da tarde, né, Pedro? Exato, a gente começa às 3 horas. Às 3 horas. Então, vamos ter outras palestras. Exato. Aí a gente começa às 3 horas e conseguimos e seguimos até às 5. Então, acho que vão ter palestras bem interessantes. Acho que seria muito legal de vocês participarem também. Ah, sim. Beleza. Mais uma vez, obrigada a todos pela presença. Um grande abraço, muitas saudades de vocês. Foi muito bom ver vocês aqui, que eu conheço, e conhecer as pessoas que eu não conhecia ainda, tá? Um grande abraço, um bom dia para vocês e uma excelente tarde assistindo nossos trabalhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.